Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando com tudo, com excelentes notícias do nosso clube de regatas do Flamengo. O lateral esquerdo, Matias Vina, da Roma da Itália, vai ajudar o Flamengo nas negociações com o clube italiano. O desejo do jogador é crucial nessas negociações. Eu vou explicar tudo aqui para vocês. Vou falar também sobre a situação envolvendo o Léo Ortiz, que está a um passo de se tornar reforço do nosso Mengão queridão. Eu acredito que Léo Ortiz dessa semana não passa. Situação envolvendo o zagueiro Léo Pereira do Flamengo. Chegou proposta do Olympiacos da Grécia pelo nosso zagueiro, como a gente já vinha noticiando a situação do Léo Pereira, o interesse do Olympiacos. E agora a informação que temos é que já tem proposta na mesa do Flamengo pelo jogador. Eu vou trazer todos os detalhes e uma situação curiosamente que eu tenho que passar aqui para vocês em relação ao nosso centroavante Pedro. Pedro, que entrou para a lista da central de monitoramento da Liga Saudita Pro. E dessa forma, após se agradar das estatísticas coletadas do atleta, a Liga Saudita irá oferecer o camisa 9 do Flamengo aos clubes árabes. E quanto o Flamengo realmente pode receber por uma eventual saída, ou melhor, se o clube que tiver interessado em tirar Pedro do Flamengo, quanto realmente é a multa rescisória de Pedro? A gente vai falar sobre isso, sobre a situação, né, central de monitoramento da Liga Saudita Pro, agora de olho no nosso centroavante Pedro. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, então não perde nada, já cola comigo. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, dá essa moral pra gente, inscreve no nosso canal, ativa o sino, deixa teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, já começo falando sobre a situação envolvendo o nosso zagueiro Léo Pereira. Essa semana eu trouxe essa informação. Olha só, o Olympiacos da Grécia, que tem aí, né, o ex-lateral do Flamengo, Rodinei, está preparando uma proposta para apresentar ao Flamengo pelo zagueiro Léo Pereira. O Flamengo não pensa em liberar o Léo Pereira, só que agora, com os olhares do futebol grego, mais precisamente do Olympiacos da Grécia, no zagueiro Léo Pereira, tudo pode acontecer. Por que eu falo tudo pode acontecer? O Léo Pereira já recusou inúmeras propostas, principalmente do futebol árabe, recusou para poder continuar no Flamengo. Só que agora, segundo as informações, é que o Léo Pereira está inclinado a aceitar uma proposta e respirar novos ares a partir de agora de 2024. E segundo, né, o perfil lá no Twitter, ele é bem conceituado, ele sempre traz informações bem conceituadas do nosso Mengão queridão, que sou rubro-negro de coração, trouxe o seguinte: atenção, hein? Olympiacos da Grécia ofereceu 4 milhões de euros para ter Léo Pereira em definitivo. O Flamengo não aceita menos que 8 milhões pelo zagueiro. Certíssimo, Flamengo. O Flamengo está certo. O Flamengo não tem que 4 milhões de euros pelo Léo Pereira. Tá doido, tá maluco, rapaz? Não tem como aceitar. O zagueiraço Léo Pereira, que vem aí sendo titular entre as duas últimas temporadas, 2022 e 2023, principalmente agora em 2023. O zagueiro, depois de Fabrício Bruno, que mais atuou como titular no Flamengo foi o zagueiro Léo Pereira. E agora, né, o Flamengo nem respondeu, essa informação que temos, o Flamengo nem respondeu a proposta do Olympiacos da Grécia. Apenas o Flamengo deixou passar, porque 4 milhões de euros... E aí, nação, o que vocês acham? 4 milhões de euros, vamos dar um exemplo aí, 21 milhões de reais por Léo Pereira. Você venderia o zagueiro por esse valor? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Agora vamos mudar de assunto e vamos falar sobre ele, o nosso centroavante Pedro. O Pedro entrou aí para a lista da central de monitoramento da Liga Saudita Pro. Rapaz, essa liga... o central de monitoramento da Liga Saudita Pro, ela sai monitorando, pegando as estatísticas dos melhores jogadores, aqueles que ela se agrada, e começam a oferecer aos clubes da Arábia Saudita, os clubes que estão lá em alta ponta lá, para poderem, né, jogadores chegarem lá e tá montando equipes competitivas. E Pedro
tá nesse radar aí agora. Segundo as informações divulgadas inicialmente pelo INYF5, Pedro entrou para a lista da Central de Monitoramento da Liga Saudita Pro. Dessa forma, após se agradar das estatísticas coletadas do atacante, a Liga Saudita irá oferecer o camisa 9 do Flamengo aos clubes árabes. Importante frisar que para tirar Pedro do Flamengo, a equipe interessada terá que abrir os cofres. Isso porque a multa rescisória do atacante para clubes do exterior é de 100 milhões de euros, ou seja, 540 milhões de reais na cotação atual para tirar o nosso centroavante Pedro. Pedro, lembrando, foi artilheiro do Flamengo na temporada de 2023, né? O Pedro estava em altos e baixos, mas depois, com a chegada de Tite, conseguiu dar a volta por cima, e realmente aí são aí números, né, bastante agradáveis do nosso centroavante Pedro, e com isso, né, terminou 2023 com um resultado aí, um saldo positivo, e agora a central de monitoramento da Liga Saudita Pro está de olho no nosso centroavante Pedro. Eles ficam de olho, depois começam aí a oferecer jogador, né, jogadores, não só o Pedro, entre outros atletas também, aos clubes árabes. O que você acha, nação, sobre isso? 100 milhões de euros, paga multa, igual o Rodolfo Landim já falou, paga multa, 540 milhões e leva o Pedro. Mas até o momento, tá, é apenas um monitoramento, não tem proposta por Pedro neste momento, mas tudo pode acontecer a qualquer momento. Futebol dinâmico, isso pode de fato acontecer, beleza? Bom, agora vamos mudar de assunto e vamos falar sobre ele, Léo Ortiz e Matias Vina. O que acontece é o seguinte: o Léo Ortiz, ele vem ajudando bastante o Flamengo nas negociações com o Red Bull Bragantino. Da mesma forma, agora pode acontecer com o lateral esquerdo Matias Vina, que tem o desejo de atuar no Flamengo, mesmo sabendo que o Flamengo vai manter o seu patamar financeiro, seu salário, hoje que ele recebe lá na Europa, mas vai poder aí brigar, né, por espaço, vai chegar num time competitivo que é o Flamengo. Lá no Sassuolo da Itália, onde ele está emprestado pela Roma, ele é titular absoluto, só que no Flamengo ele vai ter que brigar por espaço, principalmente com Ayrton Lucas. Eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro, Ayrton Lucas ou Matias Vina na lateral esquerda do nosso Mengão queridão. Mas vamos lá, o GE trouxe uma informação aqui importante que diz o seguinte: a vontade dos jogadores em defender o manto sagrado será decisiva. Os atletas podem intermediar as negociações e fazer o valor da compra diminuir. No caso de Vina, o jogador entende que o Flamengo irá manter o nível de seu salário e, vindo para um rubro-negro, vai estar em uma prateleira mais competitiva do futebol. O lateral pertence à Roma. O clube pediu 10 milhões de euros, 53,9 milhões de reais, pelo atleta. O Clube de Regatas do Flamengo ofereceu 6 milhões de euros, ou seja, 32,3 milhões de reais, sem proposta formal. O lateral esquerdo tenta convencer o clube italiano a chegar a um meio de termo com o Flamengo. Olha só, hein? O lateral esquerdo tenta convencer o clube italiano em meio de termo aí com o nosso Mengão queridão, para chegar a esse termo aí e as partes chegarem a um acordo. Já o zagueiro Léo Ortiz tem o interesse de investir o manto sagrado e quem sabe ter oportunidade na seleção. O mais querido também vivia impasse com o Bragantino pelo valor da compra do atleta. O clube paulista pedia 10 milhões de euros, 53,9 milhões de reais. O Clube de Regatas do Flamengo ofereceu 4,5 milhões de euros, 24 milhões de reais. A expectativa é de que o negócio seja fechado em 6,5 milhões de euros, um total de 34,8 milhões de reais. Léo Ortiz tem papel importante nas tratativas entre os clubes, mantendo contato diário com as partes para, enfim, chegarem a um acordo, segundo o portal GE. Agora, a informação trazida recentemente pelo Júlio Miguel Neto é o seguinte: o mais querido já chegou a um acordo com o Bragantino pela compra de Léo Ortiz. O valor de 6 milhões de euros pela compra do atleta foi acordado entre as partes. Neste momento, o que falta é apenas os clubes acertarem como serão pagas as parcelas da transação. Vale lembrar que a vontade de Léo em jogar pelo Flamengo foi decisiva para a negociação. O atleta deixou as férias nos Estados Unidos para intermediar as conversas entre rubro-negro
E o time paulista tá aí, Léo Ortiz, muito próximo do nosso Mengão queridão. Pode, inclusive, aí ser anunciado a qualquer momento, nessa expectativa da torcida. Já em relação, como a gente vinha falando sobre o Matias Vina, o desejo do jogador em poder, de fato, aí ajudar nas tratativas. Olha só o que o jornalista uruguaio Nicolás Saavedra, ele trouxe o seguinte: Matias Vina está determinado a voltar ao Brasil e jogar pelo Flamengo. O Mengão buscará reduzir a cifra de cerca de 9 milhões de euros que a Roma pede. A Roma aí, segundo Saavedra, já diminuiu de 10 para 9 milhões. O interesse do jogador em jogar pelo Flamengo tem papel crucial na negociação, meus amigos. Então, Léo Ortiz e também Matias Vina, muito próximo de se tornar reforço do mais querido do Brasil. E você, torcedor rubro-negro, está feliz com essa possível chegada desses dois atletas? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Situação envolvendo o Pedro, a gente vai estar sempre focado. É uma situação para a gente ficar de olho, né? Pedro, que é o nosso centroavante, Renato hoje. Temos o Gabigol, mas o Pedro hoje com o Tite é o titular absoluto. Vamos ficar de olho na situação nessa central de monitoramento da Arábia Saudita aí. De olho no nosso centroavante Pedro. Proposta por Léo Pereira, 4 milhões de euros. O Flamengo foi certíssimo. 4 milhões de euros. Só dá para comprar uma dúzia de banana, na verdade, ali. Brincadeira à parte, mas sinceramente é um valor muito abaixo, né, galera? Bom, vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fico com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.